Caríssimos fiéis, no Evangelho desse domingo, nosso Senhor nos apresenta duas lições fundamentais. Ele cura um hidrópico no dia de sábado, diante dos fariseus escandalizados, e ensina sobre a humildade através da parábola dos primeiros lugares. Mas é na epístola que São Paulo nos revela o segredo do verdadeiro crescimento espiritual, quando ele diz, deseja que Cristo habite pela fé em vossos corações. Permitam-me, então, meus caros, unir essas duas lições numa advertência que toca diretamente a nossa vida espiritual. Pois existe uma tentação sutil, um perigo particular que ameaça precisamente aqueles que receberam a graça de conhecer e praticar a fé em sua integridade, tal qual nos foi legada pela tradição da Igreja. É necessário que nós mantenhamos-nos precavidos para não cair no orgulho espiritual. Santo Agostinho nos adverte: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz dos homens anjos. Lembremos-nos, alguns domingos atrás, do fariseu no templo, aquele que subiu para rezar e voltou condenado. Notemos bem, ele jejuava 2 vezes por semana, ele pagava o dízimo de tudo que possuía. As suas práticas eram corretas e a sua observância era impecável. Onde estava então a sua condenação? São João Crisóstomo responde: nada é tão contrário à religião como a soberba. O fariseu conhecia a lei, ele a praticava, mas perdeu tudo por orgulho. Meus caros, não nos percamos. Nós podemos facilmente nos transformar em fariseus. Quantas vezes não repetimos, talvez não com os lábios, mas com o nosso próprio coração? Quantas vezes nós nos orgulhamos de não cair no pecado? Quantas vezes nós repetimos em nosso coração, eventualmente: ó Deus, eu vos agradeço porque não sou como esses modernos, para quem não existe pecado, que perderam o sentido do sagrado, que não respeitam o templo santo, que se comportam de forma indigna diante do Santíssimo Sacramento, que praticamente inventam uma nova religião. Práticas verdadeiramente abomináveis, é claro, mas nessa exaltação de si mesmo que nós temos a ortodoxia sem caridade. Eis a tentação luciferina que nos espreita. São Gregório Magno penetra ainda mais fundo nessa ferida. Ele diz: quando o espírito se eleva pela consciência das próprias virtudes, frequentemente cai em soberba. E aquilo que parece virtude diante dos homens torna-se vício diante de Deus. E por isso nós devemos temer e tremer, pois nossa própria fidelidade à integridade da fé que nós recebemos pela tradição da Igreja pode tornar-se ocasião de queda se não for temperada pela humildade. Mas como reconhecer em nós este mal sutil? São Doroteu nos oferece um espelho para que nós
nos observemos. Ele diz: cada um de nós justifica seus próprios pecados e condena os do próximo. Nós vemos o cisco no olho alheio, especialmente quando pensamos ter removido a trave do nosso. Nós devemos examinar a nossa consciência. Acaso nos sentimos superiores aos católicos que são vítimas da crise de fé dos tempos atuais? Acaso temos prazer em corrigir o próximo? Acaso temos uma maior preocupação em parecer do que ser realmente católico? Acaso nós distribuímos rótulos catalogando o nosso próximo, ao invés de ver antes de tudo em nosso próximo um pecador redimido como nós somos? Acaso criamos bolhas estéreis, só tendo contato com o nosso exército de clones? Clones na aparência exterior das práticas de piedade? Acaso nós fazemos da busca de confusões, da busca de tretas teológicas, praticamente um hobby? Acaso usamos nosso conhecimento da fé como uma arma para bater nos outros e não como um meio de curar os outros de suas feridas? Meus caros, se nós respondemos afirmativamente a qualquer uma dessas perguntas, nós estamos doentes do mesmo mal que condenou o fariseu. Nós até podemos possuir a verdade, sim, isso é indiscutível, mas a verdade sem a caridade é um símbolo que retine, como diz São Paulo. Faz barulho, mas está vazio por dentro. Contemplemos em contraste a humildade de alguns defensores da fé. São Pio X, o Papa que combateu o modernismo com um vigor incomparável, era de uma simplicidade que comovia até mesmo os seus adversários. Nunca deixou de ser um homem do campo. Os mártires cristeiros morreram bradando: viva Cristo Rei, sem desprezar os fracos que capitulavam, mas sim morrendo para que eles pudessem viver e usufruir da graça da Igreja, que teria novamente a devida liberdade. Mais recentemente, Dom Marcel Lefebvre, mesmo em sua firmeza inabalável diante da crise moderna, sempre distinguiu os erros das pessoas que erravam e teve em sua obra justamente o objetivo de ser efetivamente um meio de socorrer essas pessoas vítimas da crise moderna. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, nos ensina: o verdadeiro servo de Deus despreza os pecados, mas nunca os pecadores. Tem horror ao erro, mas compaixão pelos que erram. E Santa Teresa d'Ávila acrescenta, dizendo: uma alma verdadeiramente humilde duvida de suas próprias virtudes e vê as dos outros como maiores. Mas voltemos à epístola, meus caros. São Paulo pede que sejamos fortalecidos no homem interior. Mas atenção, este fortalecimento vem pela habitação de Cristo em nossos corações, pela habitação de Cristo na nossa alma, e não pelo acúmulo de conhecimento teológico, não pelo acúmulo de informações, nem mesmo por uma aparência exterior.
Santo Isidoro de Sevilha é categórico: a ciência sem humildade não edifica, mas destrói, não ilumina, mas cega. Meus caros, simplesmente saber um conjunto de coisas não salva. Nós não somos gnósticos. Acumular informações não necessariamente nos torna mais santos. Meus caros, simplesmente saber latim não salva. Conhecer todos os erros do magistério conciliar não santifica. Poder citar condenações do magistério de memória não nos torna agradáveis a Deus. São Bernardo de Claraval disseca com precisão as nossas motivações. Ele diz: há muitos que buscam o conhecimento pelo conhecimento, e isso é curiosidade. Outros buscam conhecer para serem conhecidos, e isso é vaidade. E São Tomás de Aquino vai à raiz. A soberba é o princípio de todo pecado, porque é o primeiro afastamento de Deus. Por ela, até o bem se converte em mal. Percebamos isso. Pela soberba, por ela, até o bem, até a nossa fidelidade à tradição pode converter-se em mal. Mas Deus, meus caros, não nos deixa sem remédio. São João Cassiano nos alerta: o demônio não tenta com vícios grosseiros aqueles que já progrediram na vida espiritual, mas os faz cair pelo orgulho de suas próprias virtudes. Sabendo disso, nós podemos nos defender. Em primeiro lugar, devemos rezar por quem está afastado da igreja, rezar por quem está no erro, ao invés de simplesmente contentar-se em condená-los. Nós, meus caros, não somos promotores de justiça, mas nós somos réus como eles. Nós também necessitamos de misericórdia pela nossa própria miséria. Quando percebemos uma prática errada, quando nós percebemos um erro defendido, em primeiro lugar devemos rezar: Senhor, tende piedade dele e de mim, que somos pecadores. Tende piedade dele e de mim. Em segundo lugar, façamos um exame particular diário sobre nossos juízos temerários. São João Clímaco adverte: vi demônios louvar os jejuadores para enchê-los de vanglória. Se o demônio louva nossas práticas, nós devemos desconfiar. Se nós nos regozijamos, se nós queremos ser notados, se nós nos julgamos bons, devemos desconfiar e muito. Enfim, façamos a confissão frequente deste orgulho sutil. E assim teremos as graças necessárias para crescer devidamente na humildade. São Felipe Neri resumia em 3 palavras o meio rápido de alcançar a santidade: desconfia de ti mesmo, confia em Deus e não julgues ninguém. Lembremos que Judas, o traidor, recebeu a Sagrada Comunhão das próprias mãos de Cristo e se perdeu. É a nossa disposição interior de corresponder à graça e não as circunstâncias exteriores que vão nos salvar. Meus caros,
Nós nos vemos nessa sociedade apóstata, nessa crise atual, de fato, como um pequeno rebanho, um resto fiel àquilo que nos foi legado pela Igreja diante de uma crise sem precedentes. Mas São Luís de Montfort nos previne: há cristãos que se orgulham de suas devoções, como os judeus se orgulham do templo, e por isso mesmo se perdem. A graça traz responsabilidade. A verdade traz responsabilidade e não privilégio. Deus nos chama a ser sal da terra, mas se o sal se gloriar de ser sal, ele perde o sabor. São Francisco de Assis ensina: bem-aventurado o servo que não se tem em melhor conta quando é engrandecido pelos homens do que quando é tido por vil e desprezível. Santo Antão, o pai do monaquismo, teve uma visão que deveria estar sempre diante de nossos olhos. Ele diz: vi todas as armadilhas do inimigo estendidas sobre a terra, e disse gemendo: quem poderá escapar? E ouvi uma voz que me dizia: a humildade poderá escapar. A humildade, somente a humildade pode nos preservar. Santo Inácio de Loyola, que viveu tempos de uma grande crise, deixou para nós uma pérola de sabedoria. Ele diz: em tempo de desolação da igreja, o demônio tenta os bons sob a aparência de bem, fazendo-os zelosos sem discrição e duros sem caridade. Por isso, meus caros, façamos nosso exame de consciência com 3 perguntas simples, mas decisivas. A nossa prática da fé nos torna mais caridosos ou mais críticos? Nos torna mais mansos ou mais azedos? Acaso nós rezamos mais pelos pecadores ou contra eles? Se Cristo voltasse hoje, acaso Ele nos encontraria humildes como o publicano ou então orgulhosos como o fariseu? A imitação de Cristo nos oferece um critério definitivo. Diz a imitação: grande sabedoria é não ser precipitado em suas ações, nem aferrado obstinadamente às próprias opiniões. Não se deve acreditar em tudo o que se ouve do outro, nem logo espalhar aquilo que se ouviu. Sim, meus caros, nós temos a graça imensa de buscar ser fiéis à fé íntegra que nos foi legada pela tradição da Igreja. Mas, ao invés de nos gloriar disso, nós devemos tremer. E tremamos, pois enorme é a responsabilidade. Afinal, Lúcifer também conhecia toda a verdade. Era o mais brilhante dos anjos, o portador da luz. E por orgulho transformou-se no príncipe das trevas. De que nos aproveitaria conhecer todos os mistérios da fé, celebrar exclusivamente a missa de sempre, manter toda a tradição, se não tivermos a caridade? Sem a caridade, nós não temos a graça. Sem a graça, nós nos condenamos ao inferno. Que Nossa Senhora, sede de sabedoria, mas também modelo perfeitíssimo de humildade, que ela que se proclamou escrava quando era escolhida para ser mãe de Deus, nos preserve desta cilada diabólica.
que nós possamos dizer com ela: eis aqui o servo do Senhor, e não eis aqui o tradicional que é melhor do que os outros, jamais. A graça que nós devemos pedir não é mais conhecimento, não é mais certeza de estarmos certos, mas sim a humildade que nos permita ser verdadeiros filhos de nossa santa amada Igreja, amando nossos irmãos todos, amando nossos irmãos também extraviados, como Cristo amou a ovelha perdida, a ponto de deixar as 99 para buscá-la e carregá-la nos ombros, e isso por caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.